Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. E a gente vai para mais um vídeo da semana e dessa vez eu quero falar sobre práticas, sobre as concupiscências da carne. Então eu trouxe uma reportagem que engloba justamente isso, que é a questão da imoralidade sexual voltada, focada aqui no público LGBT. Eu não estou aqui para fazer a crítica em si ao movimento, de forma pejorativa, mas sim para poder mostrar diante de vocês que essa reportagem ela tem a ver conosco, porque é uma reportagem que envolve dois personagens, ou duas personagens no meio cristão, e que falam coisas que a Bíblia condena. Então eu estou aqui para poder fazer uma defesa apologética da Bíblia, em cima dessa reportagem, não em cima do público em si, porque o público em si, LGBT, não é contra a pessoa, mas a prática que elas fazem. Então a gente vai falar por meio da reportagem, concernente à reportagem, porque envolve a Bíblia, e nós queremos deixar bem claro que a Bíblia condena essa questão, da homossexualidade, e por isso eu estou aqui com algumas abas abertas dentro do Bíblico Logos, que é o software que nós utilizamos, e eu quero passar bem rapidinho aqui para poder mostrar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu quero já mostrar para vocês lá em Levítico 18, no versículo, já no versículo 1, fala sobre as imoralidades sexuais. Então eu estou deixando aqui para que vocês discorram. Levítico, então marca aí na sua casa, marca num papel aí, tá? Depois você volta o vídeo e pausa. Levítico capítulo 18, que fala sobre relações sexuais proibidas. Então aqui engloba muita coisa. E o que eu quero deixar claro é que além dessas passagens terem a ver com as imoralidades sexuais, e porque também ela tem a ver com a reportagem, mas de uma forma geral a Bíblia é bem explícita quanto a esses tipos de prática, tá certo? Então existem muitas passagens na Bíblia que falam justamente sobre essas imoralidades. Então aqui entra depois, em Levítico 18, que você vai ver que fala sobre tudo isso, e são ordenanças do Senhor, são estatutos do Senhor, e nós devemos observar. Nós também temos aqui, João 7, capítulo 7, versículo 24, que fala sobre não julguem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, ou seja, segundo a Bíblia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Senhor Jesus e ela é justiça. Então, se nós usarmos a Bíblia como parâmetro para julgar, então esse julgamento ele não é errado. Então, nós não estamos julgando segundo a nossa visão e de acordo com aquilo que nós entendemos que é errado. Nós estamos julgando segundo aquilo que a Bíblia condena que é errado. Então, isso se torna uma defesa apologética da Bíblia. E é o que eu farei, por causa deste vídeo, porque tem muita gente que acaba achando que aquilo que está na reportagem é certo e não é, a Bíblia condena. Eu vou aqui também para Coríntios, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte, Paulo falando aqui, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele aquele que pratica a imoralidade sexual ou a porneia, peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Então, tirando o pecado da imoralidade sexual, ou as concupiscências da carne, qualquer outro pecado é fora da carne, mas quando nós praticamos a imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então a cobrança de Deus em relação a isso, a santidade, ela é muito grande, e nós temos que observar isso. Agora nós vamos para a passagem de Romanos 1, que já começa no Romanos 1, 23, mas eu vou aqui para o versículo 26, que diz o seguinte, Romanos 1, 26. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames, porque as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com outros homens, e recebendo em si mesmo
né, a merecida punição de seu erro, porque tem uma consequência, né? E Deus abomina isso. E Deus fala lá em Apocalipse que não herdarão os céus os efeminados, os idólatras, né? Glutonarias, homicidas e tudo mais. Então nós temos que observar aqui, mas aqui é o foco da questão da imoralidade sexual com desrespeito, né, à homossexualidade, porque o homo vem de homogêneo, né, da mesma espécie, a mesma condição, tanto para homem quanto para mulheres, né? E hétero, justamente a palavra hétero quer dizer diferente, ou seja, a sexualidade oposta. Então, o homem e a mulher mantêm uma relação heterossexual, mas quando nós temos mulher com mulher e homem com homem, nós temos já aí uma relação de homossexualidade, né? Ou lesbianismo quando se trata da mulher. Por quê? Porque é o mesmo sexo, a mesma coisa, a mesma condição. Tá certo? E por que eu estou dizendo isso, gente? É como eu disse, não estou aqui para fazer a crítica pessoal em si, porque a prática da imoralidade sexual já é condenada pela Bíblia. E nós estamos aqui fazendo uma defesa apologética justamente por conta disso. Tá certo? A NTLH aqui, também em Romanos 1, 26, diz só com outras palavras, eu vou acabar não mostrando, né? E aqui em 1 Coríntios 5:5 fala sobre a imoralidade sexual, que aqui fala sobre o incesto que estava ocorrendo lá na igreja de Corinto, e Paulo estava longe, mas por meio de carta ele ficou sabendo, e ele pega e fala que, né, essa prática ela é condenável, um incesto. Então aqui tem a questão da disciplina que está sendo trabalhada em cima disso, porque foi revelado que dentro da igreja estava havendo um incesto. Então eu passei aqui, mas eu não vou nem observar isso agora, mas se você quiser dar uma olhadinha em 1 Coríntios 5:5, é interessante, porque isso vai te ajudar também, né, a formar um pensamento mais amplo, né, uma visão mais macro com relação à questão da concupiscência da carne, tá? Mas o foco em si aqui é justamente isso com relação a essa reportagem, que a gente vai entrar agora nessa reportagem para que a gente não demore muito, porque o tempo ele se esgota muito rápido e a gente vai lá, que é justamente essa que fica lá no Fuxico Gospel. O tema da mensagem é o seguinte: pastora de Ludmila reprova união com Bruna. Aqui, ó, pastora de Ludmila reprova união com Bruna. É pecado, né? Em entrevista a programa de TV, a pastora Adriana Pereira reafirma a posição bíblica, mas nega julgamento, né? A líder evangélica Adriana Pereira, conhecida como por comandar a igreja frequentada pela cantora Ludmila no Rio de Janeiro, provocou repercussão nas redes sociais após suas declarações sobre o relacionamento homoafetivo da artista com Bruna Gonçalves, tá? Com essa outra pessoa aqui, com quem tem uma filha, Zuri, uma filha que é adotada, logicamente, porque cientificamente, né, biologicamente, não tem como ter reprodução entre pessoas do mesmo sexo. No máximo, no mínimo, adotar, né? E esse assunto ele é muito grande, é muito amplo. As falas ocorreram durante a entrevista concedida ao programa da Mara Maravilha, exibido na última quarta-feira. E repercute mesmo, não tem como. Questionada sobre a união das duas, a pastora afirmou que respeita o casal, mas se posiciona de forma crítica com base em sua interpretação da Bíblia, né? E não é só uma questão de interpretação pessoal. A Bíblia tem uma interpretação só. Não existe isso de que cada um interpreta de uma forma. Quando a gente aprende na escola sobre um texto, o texto ele pode fazer inferências a finais diferentes, mas no seu cerne, no seu desenvolvimento, ele só pode ter uma interpretação, né? Não existe isso várias interpretações, senão cada um vai fazer uma interpretação do jeito que quer, e a Bíblia vai deixar de ser a Bíblia e a palavra do Senhor, porque vai ser segundo a interpretação de alguém, né? E ela fala aqui, ó: costumo dizer que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, declarou a Adriana, ao reforçar a sua visão religiosa sobre a homossexualidade. E não é só uma questão de visão religiosa, é o que a palavra do Senhor diz, né? Doa a quem doer. Infelizmente, mas pode ser infelizmente para essa pessoa, mas é uma coisa que quem está no centro da vontade do Senhor e quem está nos caminhos de Deus não pode compactuar com isso. Aí ela fala aqui, ó: quem julga é Deus, diz pastora. Realmente, mas a palavra é a palavra de Deus. A Bíblia fala assim que a palavra é Cristo. Lá em João fala assim que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? A palavra. E quem que é a palavra? É Jesus Cristo.
Então a Bíblia condena. Apesar da postura teológica conservadora, a pastora fez questão de afastar qualquer ideia de julgamento pessoal, né, sobre a vida dela. A gente ora, eu respeito. O problema é que as pessoas gostam de julgar demais, mas só Deus tem o direito de julgar. Só Deus tem o direito de julgar, mas eu mostrei aqui para vocês, tá, na Bíblia, no Bíblico Logos, que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E a palavra de Deus, ela é justa. Tá certo? Então nós não devemos fazer o nosso julgamento para condenação. Ó, você não deve fazer, você já está condenada, não. O que nós devemos fazer é orar. O papel do cristão é orar. Mas se há algo assim dentro da igreja, tem que ser disciplinado, porque é o que está lá em Paulo. Eu vou até trazer depois, porque isso aqui tem a ver com isso. A Adriana também aproveitou para esclarecer a associação de seu nome com Ludmila. Segundo ela, a mídia e o público costumam rotulá-la como pastora da Ludmila, mas seu ministério é aberto a todos. Na verdade, a igreja é aberta a todos, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A igreja é de Cristo. O pastor que está lá, né, a pessoa que está liderando ali, ela é uma ferramenta de Deus. E se ela não mandar conforme a palavra, Deus vai tirar e vai colocar outro que o faça, né? Eu não sou apenas pastora da Ludmila, sou pastora de todos os que desejam receber a Deus. O pessoal cria uma imagem, mas eu pertenço a todos, disse. Né? Tem que ser imparcial, ela tem que fazer julgamentos imparciais ali, né? Ela não está ali para agradar os homens, mas agradar a Deus. E isso implica justamente em exercer o julgamento segundo a reta justiça, segundo a palavra, né? E se ela não converge com aquilo que a pessoa que está seguindo, bom, fazer o quê? É segundo a vontade de Deus. Divisão nas redes e presente milionário. As declarações rapidamente geraram reações contraditórias nas redes sociais. Enquanto parte do público considerou o discurso disfarçado de respeito, uma forma velada de intolerância. Outros elogiaram a firmeza da líder religiosa em manter sua posição doutrinária. Infelizmente vai ter pessoas que vão condenar, né, porque apoiam esse movimento LGBT, né, mas nós temos que estar firme na palavra, né? Naquele dia quem nos julgará é Cristo, tá? E não as pessoas. Né? Mesmo após os comentários, é sabido que Ludmila mantém uma relação de apreço com a pastora. Em fevereiro de 2024, a cantora doou o prédio onde funcionava a igreja liderada por Adriana, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A aquisição do imóvel, segundo a apuração da revista Veja, custou cerca de R$750 mil, um valor muito considerável. Ludmila e Bruna Gonçalves estão juntas desde 2019. Né? Em 2024, tornaram-se mães da pequena Zuri. E desde então compartilham abertamente a rotina familiar nas redes sociais. O casal tem se destacado como símbolo de visibilidade do LGBTQIA+, dentro e fora do meio artístico, e especialmente no debate sobre a maternidade e a aceitação. Infelizmente, pessoal, há casos como este. Como eu disse, eu não estou aqui para criticar em si o público, mas sim a prática do que ocorre quando se envolve a igreja. Tá certo? Para você ter uma ideia, nossa, eu li até rápido aqui, tô vendo que eu superei bastante. Eu vou voltar de novo lá na palavra para poder mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. O que Paulo fala sobre a questão da disciplinação. Aqui em Coríntios 5:5, fala sobre a impureza da igreja de Corinto e repreensões e exortações sobre o que Paulo está falando. Paulo fala aqui, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, estava havendo uma prática de incesto dentro da igreja de Corinto que nem mesmo os gentios estavam praticando. E olham que a princípio, né, a palavra de Cristo veio para os seus, né, os israelitas, judeus, hebreus. Depois se abriu isso para os gentios. Depois que Cristo consumou a obra, né, salvífica na cruz do Calvário, rasgou-se o véu. E o evangelho veio justamente até por meio de, lógico, de todos os outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo em si foi considerado de forma majoritária, né, aquele evangelista ou missionário dos gentios, né? E ele fala assim, ó, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai
E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente, ele não estava lá, né? Então ele mandou uma carta, mas presente em espírito. Já sentenciei como se tivesse presente, né? Reunido vós em meu espírito como o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, entregue a quem? Aquela pessoa que estava praticando um incesto com a mulher de seu pai, né? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, Jesus. Por isso, gente, então aqui, apesar de ser uma prática de incesto, é uma coisa imoral, e Deus abomina essa imoralidade sexual, e o homossexualismo, né? A relação homoafetiva, ela também entra nisso, né? E a palavra utilizada para isso é a porneia, imoralidade sexual. E a porneia é uma palavra polissêmica no grego que ela dependendo do contexto, ela vai dar direções diferentes, né? Mas dentro do raciocínio voltado para a imoralidade sexual, né? Então, nesse caso aqui, nesse cenário, essa imoralidade está sendo praticada de que forma? O filho, né, possuindo a mulher do pai. Por isso que aqui, lá em Levítico 18, falando sobre as relações sexuais proibidas, aqui fala sobre vários tipos de relações. Pai com filha, filha com pai, tio com sobrinho, pai com neta. Então aqui tudo isso aqui mostra. Aqui fala aqui, ó, não tenhais relações sexuais com a mulher, com uma mulher que seja sua parenta, né? Não tem relações sexuais com a sua cunhada, não tem relações sexuais a mulher com a mulher de outro homem, né? O adultério, isso torna-se você impuro, tudo isso. E aqui no final, olha que Deus fala aqui, ó: obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moraram naquela terra cometeram. E por isso ela ficou impura. Portanto, não aconteça com vocês, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que ali moravam. Então, olha para você ver a importância que Deus dá em relação a isso. Por isso que eu entendo que surgiu algumas críticas em relação justamente a pastora, porque o público, aquele público que está mais próximo da Bíblia, que lê um pouco mais a Bíblia, vai entender isso e vai interpretar isso segundo os fatos, porque os fatos falam por si só, né? E a Bíblia refuta esse negócio de que é permitido. Não é permitido. A Bíblia fala que não é permitido, e a gente viu agora em Romanos, né? E Deus abomina esses tipos de imoralidade e tem que ser tratado. Então, quando aparece o pecado dentro da igreja, ele precisa ser tratado, disciplinado, tem que ter tratativas com relação a isso, doa quem doer, se você gosta ou não, né? Infelizmente é uma prática, e se você for lá pelo lado biológico, né, o lado científico, né, só há a reprodução perpétua da espécie quando há a figura masculina e feminina. E Jesus Cristo disse que no princípio foi isso, né? E o homem, Deus criou o homem, depois criou a mulher, e para que ambos formassem família. Esse é o padrão da Bíblia, né? É o padrão de Cristo, é o que Deus criou para o ser humano, né? Infelizmente a gente vê hoje em dia a ciência, né, muitos trabalhando, porque a ciência ela tem dois lados, são dois lados da moeda, né? Tem um lado da ciência que trabalha para atingir, né, objetivos, curas para enfermidades e para ajudar o ser humano, mas tem aqueles também que o usam para fazer coisas erradas, como por exemplo, né, pessoas que querem mexer na questão fisiológica, né, ou biológica do ser humano, para poder trazer possibilidades a pessoas trans, né, ou a mulheres ou homens trans, de terem filhos, né, de criarem úteros artificiais. Então, tudo isso está sendo estudado, né, nos bastidores por grandes empresas para atender esse público, porque o movimento está crescendo, está ficando forte, e a gente vê que qualquer coisa que você fala hoje em dia, você corre o risco de ter o canal derrubado, de ser processado. Só que eu estou aqui fazendo uma defesa apologética, porque a própria Bíblia diz isso. E também eu já disse em outros vídeos que há
a Bíblia inclusiva justamente para a igreja inclusiva, que são igrejas onde há pastores, né, que focam justamente na união estável desses casais, tanto lesbianismo quanto homossexualismo, né, homem com homem, mulher com mulher. E só que a Bíblia deles há alterações, né? Ela foi houve uma transcrever uma Bíblia com adulterações. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque a verdadeira Bíblia, o verdadeiro Evangelho, né, vindo das suas publicações lá, desde quando João Ferreira de Almeida trouxe, né? E nós temos outras Bíblias que vieram, né, desde a época de Martim Lutero, de Ulrich Zwingli, de João Calvino e de outros, né, dos pais da igreja. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que hoje em dia a tecnologia, né, o mundo com essa modernidade está fazendo muitas alterações, N alterações nas Bíblias, e está ficando difícil até para o próprio evangelho, quando você vai pregar, as pessoas já têm uma mentalidade, né, um conceito, né, algo já pré-concebido, uma mentalidade formada, e utilizando-se da própria Bíblia para poder combater o evangelho, porque há adulterações. E o povo evangélico sabe o que eu estou falando, né? Isso é complicado, por isso que é importante que as igrejas evangélicas, né, o cristão protestante, eles se apeguem nos estudos para poder ajudar a combater isso. Porque uma igreja cristã que acoberta situações como essa que nós estamos vendo, ela não pode ser chamada de cristão. Uma, porque cristão procede, né, deriva dos cristãos, né, da igreja primitiva, que vem de Cristo. E não pode, né? Então, você vê que há uma confusão concernente a isso por causa de movimentos como este. Infelizmente acontece. Eu não posso julgar aqui se foi uma posição velada da pastora, como aqui mesmo diz na reportagem, que tem um público que acha que ela está só enganando para poder continuar com a igreja, e tem outros que estão aplaudindo segundo a decisão dela. Então aqui seria um julgamento errôneo, porque eu não conheço o coração dela para dizer que aquilo que ela disse em relação à defesa do evangelho segundo a Bíblia, e a defesa que ela fez aqui, está sendo uma coisa velada. E isso seria um julgamento incorreto, porque eu não conheço o coração dela. Agora, a Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. Então, se eu tenho uma posição agora dela aqui, se caso fosse uma posição invertida, e que ela defendesse e falasse que a Bíblia tá errada, aí sim eu poderia falar para você um julgamento justo, porque a Bíblia condena. E eu tenho a minha Bíblia aqui e ela fala o contrário. E aqui eu li para vocês, né, no software bíblico Logos, que tem a versão digital fiel da Bíblia, né? A única coisa que eu quero ressaltar aqui é quando ela diz na questão de julgamento, né? Que fala aqui que quem só julga é Deus, né? E que ela precisa tratar. A igreja está lá aberta para todo o público. Então, se entrar um cara drogado ali na hora, um homicida e querer se render, amém. A Bíblia, Jesus fala que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, né? Não são os sãos que precisam de cura, mas sim os doentes, né? Os doentes de alma e de espírito. Mas o que não pode acontecer é quando você tem um caso como este, e esse caso ele é consentido pela direção eclesiástica da igreja como se fosse uma coisa normal, né? Porque isso vai causar confusão justamente nos demais membros. Então precisa ter uma posição firme, né? E não é só questão de condenar, mas é uma posição firme em apoio à Bíblia, né? Uma defesa apologética. Se a pessoa quiser continuar lá, tudo bem, mas a gente deve fazer a disciplina. E Paulo fala que essa pessoa, se ela não consente com a repreensão, ela deve ser extirpada, tem que tirar do meio, né? O jugo tem que ser tirado do meio. Agora, o que tem que ser feito é ter uma boa compreensão, né? Analisar bem estes casos. Eu trouxe essa reportagem aqui porque eu achei interessante. Então, como sempre, eu dou o meu julgamento aqui, digamos assim, as minhas ponderações, tá? O tempo ficou um pouquinho a mais por conta da reportagem, porque apesar de ser uma reportagem curta, eu tinha que fazer alguns comentários, algumas observações, para que fique bem claro que não é uma crítica em si pejorativa ao povo, né, LGBT, porque a pessoa quer fazer o que quiser com o seu corpo. Se ela acha que o meu corpo, as minhas regras é algo que ela acha certo, amém.
então ela faça como quiser, porque naquele dia quem julgará de fato é Deus. Né? Se ela não aceita o julgamento daqui da Bíblia como correção para que ela seja salva, naquele dia ela prestará contas a Deus. Mas nós temos que fazer a nossa defesa apologética quando vemos algo assim, né, envolvendo a igreja, para que as pessoas entendam que a igreja não pode compactuar com isso. Né? Então fica aqui o meu apoio também à pastora. Se ela foi mentirosa nas declarações dela, quem deve julgar isso é Deus. Não somos nós devemos apoiar. Se mais cedo ou mais tarde ela resolver voltar atrás e se tornar conivente com isso, nós estaremos aí, né? E a própria palavra estará aí para poder dar cabo justamente disso, tá certo? Pessoal, muito obrigado aí pelos novos inscritos, que Deus abençoe sua vida, contribua com o seu like, tá? Me desculpe aí porque eu acabei demorando um pouquinho mais, tem vídeo que fica curto, tem vídeo que fica longo demais, mas eu já terminei aqui essa minha exposição, né? E eu gostaria que vocês também façam a defesa apologética, né, da palavra de Deus, porque nós temos obrigação em defender a palavra do Senhor. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que tem alguém falando mal de Cristo, falando mal de Deus, e você não se posiciona para defender, você está cometendo pecado, né, negligenciando. Nós temos que dar a cara a tapa e fazer a vontade de Deus e pregar a palavra e não deixar que as pessoas venham tornar o evangelho algo que seja conveniente às suas necessidades. Somos nós que temos que nos adequar à palavra e não a palavra se adequar aos nossos desejos, né, ou às minhas vontades, tá certo? Gente, fica com Deus, um grande abraço, feliz Dia dos Pais para vocês e uma ótima semana para quem é papai, né? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.